Shalom a todos, estava aqui compartilhando o nosso link para falarmos da palavra do Senhor. Você também pode compartilhar, acessa aí o link, vai lá e compartilha nas tuas redes sociais, compartilha com todos os teus amigos, com os teus vizinhos, que vai ser muita bênção nessa noite, amém? Então eu já te convido a você pegar a sua Bíblia aí, sua palavra de Deus que nós vamos ler hoje, amém? Lá em Provérbios 16, versículo 20, vamos ler junto comigo? Que diz assim: Aleluia. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado ou será feliz. Quantos de nós buscamos pela sabedoria, realmente lutamos por isso, né? Aprendemos a palavra, mas quando no meio desse caminho, em busca da sabedoria, em busca de saber mais, deixamos a confiança no Senhor de lado. Verdade. E aqui Deus te chama a atenção: ei, você pode ser sábio, é bom você sábio, é bom você ser instruído na palavra, mas não deixa de confiar em mim. Porque você confiando nele, no nosso Senhor e Salvador, você vai ser muito mais feliz. Porque ele sabe de tudo, ele tem todo o controle na palma de suas mãos. Aleluia, Jesus querido. E eu te convido hoje a você descansar no Senhor. Quantas vezes você já levantou de manhã cedo e reclamou porque acordou cedo? Ah, lá vai eu acordar cedo para ir pro meu trabalho. Ah, lá vai eu tenho que lavar roupa, eu tenho que lavar o tênis. Ah, lá vai eu tenho que fazer comida. Eu te chamo a atenção para você mudar essas palavras. Graças a Deus que eu estou acordando cedo porque eu tenho trabalho. Graças a Deus que eu tenho roupas para lavar. Graças a Deus que eu tenho comida para fazer. Olha como é bom estar na presença do Senhor. De você agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado. Pelos presentes que Ele tem te dado no dia a dia. Pelo seu filho, pelo seu trabalho, pelo seu esposo. Amém. Por tudo aquilo que Ele tem te dado. Então agradeça a Deus. Tenha um coração agradecido ao Senhor. Amém, queridas. Sejam todos bem-vindos. Os irmãos que estão entrando agora, os que entraram no decorrer desse início já de live, sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não compartilhou, então é hora de você compartilhar. Coloca aí nos seus status, coloca nos grupos. Olha, estou participando de um culto aqui abençoado. Te convido a participar que vai ser bênção. Então, nós vamos estar levantando um clamor no final, né, desta live. E vou tentar ser bastante objetivo aqui com a palavra, porque nós estaremos concluindo o que nós iniciamos há um bom tempo, desde quando começamos a fazer as lives de ensino, que eram explicar mais sobre as parábolas de Jesus, né? Trazer o contexto, trazer as informações culturais que existem e a mensagem central de cada parábola. Amém? Então, fazendo aqui já uma introdução sobre as parábolas. As parábolas, elas são isso, são histórias do cotidiano do mestre, no qual ele centralizava uma verdade fundamental, que é o alicerce do seu reino, haja vista que a presença de Jesus entre nós, ela representa a presença do reino de Deus que chegou. Então, esse reino só pode ser vivido por aqueles que, pela fé, se apoderam deste reino, das palavras da revelação que o Mestre nos deu. Amém? Então, as parábolas elas nos trazem aspectos que são a base do seu reino, porque a parábola, como Jesus disse, ela não são para todos aqueles, para que todos que ouçam, aceitem, né? Mas principalmente para aqueles que ouvem e que tomam posse pela fé. Eu digo assim, não é apenas ouvir, né, a mensagem do reino, deve também crer neste reino para tomar posse de tudo aquilo que o reino promete. Aquele que pela fé toma posse das palavras do Senhor Jesus, logo ele faz parte do reino. Se ele aceitou Jesus como seu Salvador, ele faz parte, né, desse reino e pode tomar posse de tudo aquilo que foi prometido. Amém? Então a parábola tem, o nome parábola tem dois termos, né, em hebraico, que é agadot e mazal, que tem sentido de contar uma história e que ela tem um centro, né, específico.
E sempre nós falamos aqui no ensino das parábolas que os detalhes das parábolas, elas não devem ser consideradas como um todo, né, no que diz respeito aos detalhes, porque ela tem uma mensagem central. Às vezes aqueles detalhes, eles são apenas para criar o cenário para que a mensagem central ela possa ser estabelecida. Porque se nós fôssemos olhar para todos os detalhes minuciosos da parábola, nós perderíamos o contexto central da parábola. E justamente não era esse o propósito do Senhor Jesus. O propósito do Senhor Jesus é trazer uma mensagem central. Por isso eu peço muito a sua atenção nesta hora, porque nós vamos falar sobre alguns aspectos aqui do reino que deve ser prestado bastante atenção para a sua devida compreensão. Muito bem. No contexto das parábolas que nós demos início, nós falamos sobre vários temas de parábolas. Falamos de parábolas que falam do centro do reino dos céus, trazendo a centralidade do reino dos céus. Nós falamos do reino no sentido do amor ao próximo. Falamos do reino das parábolas no sentido escatológico. Falamos das parábolas no sentido do perdão, quando fala sobre perdão. Falamos de parábola no que diz respeito a relacionamentos. Falamos das parábolas no sentido de discipulado. Então, foram vários aspectos de parábolas dividido aí num grupo bastante extenso de parábolas, né? E hoje nós vamos falar sobre as parábolas que dizem respeito ao dinheiro. Então são 3 parábolas que falam especificamente sobre dinheiro, que são do rico insensato, lá de Lucas capítulo 12, que você pode conferir aí nos vídeos já gravados, tanto no meu perfil aqui, como na página da Missão Apostólica Sem Fronteiras e também na Colônia Terra Nova 3, está fragmentado aí nessas 3 páginas os ensinos, na parte de vídeos, né? Então vamos lá, a parábola de hoje nós vamos falar sobre no que diz respeito ao dinheiro, posse, bens. E são 3 parábolas, como eu estava dizendo, que tratam sobre isso. Nós falamos no ensino passado, que está lá em Lucas capítulo 12, e hoje nós vamos falar, essa que era do rico insensato, de Lucas capítulo 12. Vamos falar hoje sobre 2 parábolas, que é a parábola do administrador infiel e a parábola do rico e de Lázaro, do rico e de Lázaro, que se encontram lá em Lucas capítulo de número 16, tá bom? Eu não vou ler toda a parábola, porque para não ficar tão extenso, para não fugir muito da proposta aqui das lives, senão vai ficar um estudo muito extenso, e nós não temos aqui um recurso visual no sentido de eu mostrar para vocês alguns outros detalhes, como seria numa apresentação presencial, mas aqui realmente é por conta também das minhas limitações técnicas aqui, né? Mas eu quero centralizar aqui em 3 verdades importantes sobre as parábolas, né? Então vamos falar só das 2 últimas sobre dinheiro, que é a primeira do administrador infiel. Então eu vou ler só os versículos, eu coloquei na descrição dessa live, então eu vou tratar aqui apenas o versículo de número 10 até o versículo de número 13, tá? Desta parábola do administrador infiel, que diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Versículo 12. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem lhe dará o que é vosso? Verso 13. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. E a outra parábola é do rico e o mendigo, ou do rico e Lázaro, que diz o seguinte. Eu quero só ler aqui um aspecto dessa parábola, que diz assim, versículo 22. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Eu quero achar o ponto aqui que fala sobre uma interrogação. Verso 23.
Então chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que lhe molhe em água a ponta dos dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Verso 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste dos teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Verso 26. Então, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar para daqui, para vós outros, não podem, nem os que de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro, imploro que o mandes à minha casa paterna. Amém? Então, queridos, eu quero apenas aqui reforçar 2 aspectos aqui desta parábola aqui, tá bom? Deixa eu lhe dizer algo aqui bastante interessante que retrata esta parábola aqui. Vamos lá, vamos por parte aqui para mim fazer compreensível para todos vocês aqui. Com calma, você pode ler depois esta parábola, tá? Que vai ser bênção para a sua vida. A parábola de Lucas capítulo 12, que fala do rico insensato, a mensagem central ali que nós falamos é justamente eu saber ponderar o que de fato é riqueza na minha vida. Se esse conjunto de 3 parábolas elas tratam sobre dinheiro, então é evidente que Jesus ele está querendo nos ensinar algo no que diz respeito à questão do dinheiro e no que diz respeito às riquezas. É claro que foge um pouquinho a proposta aqui, nós explicarmos vários aspectos no que diz respeito ao dinheiro. E não é essa a nossa intenção aqui, porque nós não teríamos tempo para isso. Mas eu quero trazer algumas verdades que são importantes nós analisarmos no que diz respeito a recursos, e até porque são verdades centrais do reino. Lá em Lucas 12, que fala sobre o rico insensato, Jesus ele traz uma prioridade. Ele diz: aqueles que possuem recursos, eles não devem se vangloriar nas riquezas. Eles devem entender onde que mora de fato a verdadeira riqueza que está, evidentemente, nós vamos saber em Deus. Até porque, queridos, Jesus vai dizer que, nós vamos ver na Bíblia, que a riqueza não é problema. Deus, inclusive, nos deu condições de adquirirmos riquezas. Nós temos lá Deuteronômio capítulo 8, que é Ele que nos dá força para adquirir riquezas. Nós temos outras passagens, como por exemplo, lá no livro de Provérbios, que fala que Deus abençoa o seu povo, lá Deuteronômio 28, que fala que nós comeremos o melhor desta terra. Só que Jesus aqui ele traz uma prioridade, sabe por quê? Porque Deus, Ele conhece os nossos corações. E Deus, Ele não quer apenas o que nós podemos, por exemplo, ofertar, ajudar o outro, mas Ele quer também, principalmente, o nosso coração. Então, é importante que Jesus ele encontre um coração disposto a entender que tudo aquilo que ele tem, que ele recebe, não veio do seu próprio esforço. É claro que o esforço foi importante, mas que há um Deus que tudo abre portas, que tudo provê, que tudo traz o milagre sobre o seu povo. Então, esse é um dos aspectos fundamentais que Jesus diz que aquele exatamente é insensato aquele que é rico para o mundo, mas não é rico para com Deus. E a verdadeira riqueza que Deus quer que venhamos acumular não é apenas a financeira, porque faz parte para vivermos neste mundo. Porém, a grande riqueza que Deus quer que vivamos é a riqueza espirituais. Como Jesus diz: acumuleis para vós riquezas nos céus, onde traço e ferrugem não consomem. Então, isso aqui é uma das mensagens centrais lá da parábola do rico insensato. Nesta parábola do mordomo infiel ou do administrador insensato ou infiel, ele vai trazer um outro aspecto no que diz respeito aos princípios do reino. O entendimento de que tudo que nós recebemos de bens materiais neste mundo, ela tem um propósito de nós administrarmos da melhor maneira possível para que o reino de Deus seja glorificado. Eu vou dar aqui um exemplo prático para você entender. Quando eu comprei meu primeiro carro, o nosso primeiro carro, eu lembro que eu tinha um discipulador que ele falou bem assim para mim: você sabe por que você ganhou este carro?
Eu falei, sim, para me passear com a minha família, para me desfrutar, né, do que passear à vontade e tal. Ele falou, não, negativo. Você ganhou esse carro para a glória do reino de Deus, para que você pegue este carro e você possa usar em benefício do reino. E aqui no primeiro momento me impactou e depois eu fui entendendo que exatamente isso. Estou aqui só um exemplo rápido, né, de que tudo aquilo que nós recebemos deve glorificar o nome do Senhor. E isso também envolve o princípio de primícias. Lá em 2 Crônicas, capítulo de número 6 e 7, nós temos algo bastante interessante. É um princípio que existe na vida de Salomão. Ele era um homem muito generoso, o rei Salomão. Ele entendia que tudo aquilo que ele tinha na sua vida vinha de Deus. E ele tinha muita generosidade no doar. Para você ter ideia, na consagração do templo e nas comemorações da construção do templo, foram praticamente 14 dias de festas. Nesse período foram sacrificados 22 mil bois e aproximadamente 120 mil ovelhas. Fazendo os cálculos mais ou menos, por dia eram oferecidos quase 2 mil bois e quase aí 8 mil ovelhas, 7 mil ovelhas por dia em sacrifício a Deus. E nós vamos ver esse princípio aplicado lá em Provérbios capítulo 3, quando ele diz assim, honra o Senhor teu Deus com a primícia das tuas rendas, né, com a primícia de todas as tuas rendas, e transbordarão de mosto os teus lagares de vinho, né? Então ele identifica que a prosperidade, ela vem de Deus. E Deus, irmãos, ele ama quando ele olha dentro do nosso coração e há um reconhecimento de que a riqueza e a provisão vem dele. Então tudo que nós recebemos, nós devemos administrar da melhor maneira possível para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque haverá um dia em que será prestado contas deste administrador. Então eu te pergunto, o que você está ganhando? É para glorificar o seu orgulho? É para glorificar o seu eu? É para você fazer invejas para os outros? É para você provar para si mesmo que você é alguém, né? Ou isso você usa para que o nome de Deus seja glorificado? Porque se essa é uma verdade no nosso coração, saiba que estaremos no caminho certo. Porque haverá o dia da prestação de contas, e o que fizemos com tudo aquilo que Ele nos deu? Dons, não apenas dinheiro, mas dons. É claro que aqui especificamente fala sobre dinheiro, e vou já explicar por que Jesus se preocupou em falar sobre dinheiro e sobre recursos. Sobre bens que Ele nos dá, casas, carros, recursos, sabedoria. O que temos feito com tudo isso que não é nosso, nós temos usado? De que forma nós temos usado isso? Isso é importante para Deus, que tudo que nós viemos receber dele possa glorificá-lo. É interessante pensar quando eu medito sobre essa questão do dinheiro, o dinheiro não é problema, né? O dinheiro não é um problema. A questão é que nesta parábola Jesus se preocupa que o excesso de poder, ele corrompe, né? Então nós temos que ter um certo cuidado. Até o desejo desenfreado de ter as coisas, isso tira-nos um pouco do foco daquilo que Deus tem para nós. Um exemplo disso é o que Jesus disse lá em Mateus 6,33, quando ele diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus não está pregando o comodismo, jamais. Até porque ele sabe que nós vamos comer do suor do nosso rosto. Mas com tudo aquilo que nós recebemos, ele quer saber onde que nós temos colocado o nosso coração. Será que porque nós nos esforçamos muito, deixamos o nosso coração começar a achar que a força vem dos nossos braços? Então por isso que aí entra a gratidão. A gratidão, ela entra justamente para a gente frear qualquer resquício, né? De um coração altivo. E o mais interessante disso que Jesus vai falar é que nós não percebemos muito isso, né? Nós não percebemos muitas vezes que o nosso coração às vezes está colocado nas riquezas e nos bens. Se nós colocarmos o nosso coração na verdadeira riqueza que é em Deus e viver conforme Ele tem nos orientado e como Ele tem nos direcionado, com certeza nós vamos prosperar da forma correta, e aquilo que nós administramos, teremos sabedoria para administrar da melhor maneira possível. E na última parábola aqui que fala do Lázaro, né? Do rico e do Lázaro,
tem um trecho que ele vai dizer o seguinte, né? E o Lázaro que estava próximo de você, né? E Lázaro, o pobre que estava né, ao seu lado. Aqui ele vai trazer uma outra verdade interessante, que é o seguinte. É um texto um pouco complicado porque levanta muitas questões, mas eu quero trazer uma verdade central. Independente das questões que são levantadas, um fato é: nós temos nos preocupado com o pobre ao nosso lado. Isso aqui já puxa até aquele mandamento que amarás o teu próximo como a ti mesmo. É muito bonito falar isso, mas somos insensíveis em saber o que nosso próximo está passando. Então aqui Jesus ele nos dá um despertamento para nós aprendermos a ter percepção do pobre, do necessitado que está do nosso lado. E isso é importante para Deus porque nós fomos chamados para amar o nosso próximo. Tem um livro que é O Monge e o Executivo, que ele fala muito sobre a questão de servir e do amor. E ele fala lá que o amor, e tudo é baseado na liderança de Jesus, tá? Ele vai dizer que o amor, ele não é um sentimento, mas sim atitudes. Isso é uma grande verdade. Por exemplo, qual é o maior capítulo na Bíblia que fala sobre o amor? 1 Coríntios, capítulo 13. O que diz lá? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, não tivesse amor, nada seria. O que ele fala lá mais? O amor é paciente, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não maquina o mal, não se agrada com a injustiça. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essas qualidades, elas são emocionais ou elas são práticas? Você já parou para pensar nisso? Que o maior capítulo da Bíblia que fala sobre amor, ele não fala de sentimento, mas ele fala de atitudes de amor. O amor é aquilo, como diz no livro, né? Tem uma frase interessante. O amor é o que se faz. O amor não é o que se diz, mas é o que se faz. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O versículo poderia ser assim: porque Deus ama e tem um carinho pela humanidade. Não. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Uma atitude. Então, o amor realmente nós confundimos porque nós temos uma grande influência do pensamento grego dentro da teologia cristã. Quando você faz um estudo sobre a influência do pensamento da filosofia grega dentro do cristianismo, nós vamos mudar, nós confundimos a percepção de amor, nós achamos que amor é um sentimento. Por isso que num casamento, quem casa, mas não está disposto a servir um ao outro, o casamento nunca vai dar certo. Eu vi uma frase certa vez que diz o seguinte: para que o casamento passa a dar certo quando o casal para de lutar entre si e passa a lutar juntos para que o relacionamento dê certo. Então, quando eles lutam um pelo outro e não um contra o outro, isso que a frase quer dizer. Então, quando paramos de lutar um contra o outro e passamos a lutar um pelo outro, aí o casamento com certeza ele vai dar certo e tudo vai fluir. Então o amor é algo prático. Eu percebo que às vezes nós queremos só receber esse amor, que as pessoas façam as coisas por nós, mas a melhor coisa é dar do que receber. Então, outra coisa interessante que nesse livro ele fala sobre nós estarmos dispostos a ouvir. E estar disposto a ouvir não é apenas prestar atenção também faz parte. Mas aprender a ouvir é ser empático às dores daquela outra pessoa. Então isso deve ser um esforço do nosso coração em relação a isso. Porque muitas vezes não queremos ouvir o outro, muito menos se sensibilizar com a dor do outro, né? Então, queridos, o que eu quero dizer nessa outra parábola é para percebermos o quê? Nós desenvolvemos a percepção de olhar para o nosso próximo, ao pobre. Tem alguém que está precisando? Será que você realmente não pode ajudar? Eu acho que às vezes dá para nós ajudarmos e muitas vezes nós esquecemos isso. Às vezes recebemos recurso e muitas vezes não conseguimos tirar uma parte ou que aquele recurso ou uma propriedade, não sei, algo que nós temos,
possa ajudar o meu próximo, né? Então, é claro que aqui não estou dizendo que você tem que pegar o seu dinheiro e dar tudo para os pobres, não é isso. Mas Jesus ele quer ver sim no nosso coração a disposição e a atitude para ajudar. Né? Às vezes, quando você também exorta uma pessoa que está seguindo outro caminho, você está ajudando essa pessoa, porque o amor ele corrige. O amor não é aceitar tudo que a pessoa quer fazer de errado. O amor é corrigir, o amor é exortar, o amor é mostrar o caminho certo, né? Com carinho, mas com uma atitude firme. Né? É claro, então isso é que essas 3 parábolas sobre dinheiro, elas trazem esses 3 aspectos, né? Lá do capítulo de número 12 de Lucas, fala sobre o rico insensato, aquele que lá no fundo ele coloca mais a fé nas riquezas do que em Deus. Aqui na parábola do administrador infiel, ele já vai tratar do quê? Da pessoa que recebe muitas coisas, trabalha e recebe, mas não entende que ela é um administrador daqueles recursos e deve usar tudo que recebe em prol também de um bom convívio e do reino dos céus. E aqui na terceira parábola que fala do rico e do Lázaro, Jesus vai despertar a nossa percepção para as dificuldades que nós estamos vivendo. Lá na congregação, aliás, que a nossa sociedade vive e o meu próximo, né, vive ao meu lado. Lá na congregação, nós temos aqui um hábito de todo começo de mês, doar generosamente alimentos. Então, é o mínimo, irmãos, que nós podemos fazer, o mínimo do mínimo do mínimo. É poder tirar R$10, R$20 por mês no mínimo para comprar feijão, comprar arroz, comprar um macarrão, comprar uma forma de ovos, para que juntos possamos juntar e poder ofertar na vida daquelas pessoas que realmente estão precisando, né? Então a igreja precisa ser generosa, sim. Então, não é porque nós somos bons, não. E outra coisa, não podemos colocar julgamentos, né, à nossa frente. Quem julga é o Senhor. O que Jesus me chama é para que eu tenha atitudes de amor, atitudes de alguém que sabe que tudo o que recebe é para glorificar o nome dele, né, para glorificar o nome do Senhor. E ninguém, irmãos, é tão pobre, tão necessitado que não possa ajudar, né? Todo mundo de alguma forma pode ajudar. Tem pessoas que inseriram no seu caráter aquele discurso: eu não tenho, não tem nem para mim, eu não posso, eu não consigo. Sim, você pode, porque Deus lhe deu condições, né, pelo menos mínimas de ajudar. Ninguém é tão dificultoso que não pode ajudar. Porque se nós tivermos esse pensamento julgativo, queridos, ninguém vai julgar, ninguém vai ajudar. Todos nós vamos colocar os julgamentos à frente e nós não vamos avançar naquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, queridos, nessas 3 parábolas, elas tratam sobre esses 3 aspectos que diz respeito ao dinheiro, né, recursos, e que Jesus sabe, né, que Ele olha para o nosso coração. Ele quer olhar no nosso coração uma disposição correta, uma confiança em Deus, saber que tudo que eu ganho é para a glória do nome dEle, e também me preocupar com aqueles que realmente precisam, né, que estão ao meu redor. Pode ser tanto aquele, irmãos, que é o pobre realmente porque não tem recurso, não tem bens, não tem nada, como também aquele pobre de sabedoria, aquele que está enfrentando uma dificuldade, né? Temos que ser abertos, né? É fácil identificar o nosso próximo. O nosso próximo é aquele, queridos, que chega a você. Ou seja, você não é quem chega a você necessariamente, mas é quem você está sendo próximo. De quem você está sendo próximo? É você que está sendo próximo de quem? É você ser o próximo de quem? Então, se chega alguém pedindo ajuda, é aquele que você vai ser o próximo dele, né? E não apenas aqueles que, eu não vou ajudar e tal. Ajude. Às vezes Deus nos permite que ajudemos para nos aprimorar, para não deixar que, né, o orgulho, né, o desejo desenfreado por muitas coisas e as coisas deste mundo possam nos consumir ao ponto de nós perdermos a percepção. Então essas parábolas é um alerta para que não venhamos a inverter os valores. Aqui não é um discurso para você deixar de trabalhar, aqui não é um recurso para você se acomodar muito, pelo contrário. É um discurso para você continuar buscando as coisas para sua família, para você prosperar, para você poupar recursos, mas sabendo que a riqueza realmente vem de Deus.
E se você acredita nisso, você vai orar, você vai buscar, você vai dizimar, você vai ofertar, você vai ser generoso, claro, tudo com controle, porque Deus também não quer nada descontrolado, mas que nos preocupemos sim com o nosso próximo e com os nossos irmãos. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Diga amém. Amém. Se expresse aí na presença do Eterno.